Você vê que uma herança, quando você se coloca na condição de filho, ela vem para você. Só que você tem que possuí-la. Porque quando você se coloca abaixo dessa cobertura e dessa unção, desse poder, vai exigir de você uma responsabilidade que talvez você até então não tinha. Até então não seguia e não ali caminhava em conformidade com aquilo que você recebeu. Porque nós não podemos ignorar aquilo que está escrito. Meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, Senhor, pelo dia, meu Deus, que o Senhor fez, esse dia que se chama hoje. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por ter acordado, Senhor, nesta manhã, neste dia, meu Deus, de segunda-feira, meu Pai, com graça, com favor, com saúde, com autonomia, com lucidez, meu Deus, e cheio da Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor cuida, que o Senhor livra, meu Deus, que o Senhor honra, que o Senhor abençoa, Senhor. Nós sabemos, e eu peço, passa com Teu sangue, Senhor, sobre esta reunião, sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui presencialmente, as que estão à distância, ó meu Deus, na igreja virtual, que o Senhor possa honrá-las, recompensá-las, cobri-las, meu Deus, com o Teu poder. E eu declaro, meu Deus, meu Pai, esse dia, meu Pai, após o encerramento dos meus projetos de conquistas, meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que a conclusão, meu Deus, desse propósito de fé, meu Deus, e ontem a unção nos carros, a entrega do azeite, e todos os lugares, meu Deus, que foram ungidos, que foram declarados, que foram apresentados ao Senhor, eu declaro, ó meu Deus, em nome de Jesus, que a glória do Senhor seja completa, plena, ó meu Deus, na vida de todas as pessoas que tomaram a decisão, Senhor, de fazer aquilo que é preciso ser feito, de se colocar, meu Deus, no lugar, meu Deus, de se colocar, meu Deus, na posição, na brecha, meu Deus, para poder ver, meu Deus, para poder viver, meu Deus, a glória completa do Senhor, meu Pai. Eu peço, assuma o controle, Senhor, desta reunião, dirija, conduza, fale aos corações, eleve o espírito do Teu povo, e que todos aqueles, meu Deus, que, meu Deus, se colocarem, Senhor, abaixo dessa cobertura, e seguir, meu Deus, cuidadosamente a Tua palavra, meu Deus, vão viver aquilo que o Senhor tem, meu Deus, com cada uma delas, em nome de Jesus. Eu peço a Tua unção, o Teu poder, assuma o controle dessa reunião, e que todos nós possamos sair daqui, meu Deus, honrados, abençoados e recompensados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Sente-se, por gentileza, por um momento. Finalizamos ontem os meus projetos de conquistas. Ele diz finalizar ontem, mas não é um finalizar, porque o ano continua, e promessas que o Senhor tem conosco, elas se estendem ao ano todo. Essa primeira parte, posso dizer assim, que foram 53 dias de propósito, palavras, direções, que trouxeram a cada um de nós ensinamentos valiosos, preciosos, nos levando a ter um entendimento de tudo aquilo que Deus espera de nós. Um espírito agressivo, um espírito ousado, determinado, pessoas com uma mente totalmente aberta. E uma coisa que predominou muito, e uma coisa que nós não podemos, em nenhum momento você pode esquecer, é que o Senhor espera que nós sejamos o tempo todo
cheios do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem me conduz para essa plenitude, para essa glória. Porque muitas vezes, se você fazer uma análise da sua vida, você vai ver que todas as vezes que você tomou uma decisão e aquilo não foi dirigido por Deus, conduzido por Deus, aquilo não fluiu como deveria, aquilo não prosperou como deveria prosperar, aquilo não atingiu o propósito como talvez estava ali prescrito em um projeto, aquilo não atingiu, porque talvez você seguiu uma direção que o Senhor não aprovava. E quando nós seguimos direções totalmente fora, nós precisamos fazer várias análises. O porquê que eu não entendi, o porquê que eu segui mesmo sem entender. Porque quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela vai preservar e respeitar com muito temor é se aquilo Deus agrada, se aquilo agrada ao Senhor ou não agrada. Porque por mais que muitas pessoas dizem assim, olha, isso aqui é para abençoar Deus, isso aqui é para isso aqui é para o Senhor. Espera um pouquinho, vamos entender algo. Aquilo é direção de Deus? Eu tenho que entender, porque o que tem que pesar para mim, assim como nós vemos na história de Abraão, o que pesou para Abraão foi obedecer a Deus, foi seguir a direção de Deus. E o que trouxe a Abraão o sucesso, o resultado, a prosperidade que ele viveu, foi ter obedecido, foi ter seguido aquela direção. Foi ter seguido a direção do Senhor. Seguido a direção. A Bíblia diz aqui, ó, em Gálatas, isso aqui é importantíssimo entender. Gálatas capítulo 3, versículo 29, na NVI. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Repete assim comigo, e herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa interessante. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você crê em Cristo, você é descendente de Abraão e imediatamente é herdeiro. Herdeiro do quê? Da promessa. Que promessa? Qual que é a promessa que o Senhor fez a Abraão? Qual que é a promessa que Deus fez a você? O que que o Senhor tem para você? O Senhor tem uma vida mediana, uma vida aquém ou uma vida farta e abençoada para você? Uma vida farta, uma vida abençoada. E quando nós colocamos dessa maneira, eu não estou apenas me referindo apenas a uma questão financeira, a uma questão profissional, mas de uma forma ampla, atendendo e atingindo todas as áreas da vida de uma pessoa, todas as áreas. E quando nós nos tornamos e herdamos, se nós cremos em Cristo, nós somos herdeiros, conforme a promessa que Deus fez a Abraão. A Bíblia diz que Abraão morreu farto de dias. Farto de dias. Abraão foi tão abençoado que tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, ele teve. Mas não parou por aí. Aquilo que o dinheiro não comprava, ele também teve. Saúde, ele teve paz, ele teve longevidade, ele teve ali uma vida abençoada, realizada em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele tocava, era abençoado. Ele foi completo, ele foi pleno em Deus. E quando as Escrituras
traz essa direção e mostra dessa forma, e morreu farto de dias. Farto de dias. Ele teve uma vida longa, ele teve uma vida abençoada, e ele desfrutou de tudo o que Deus tinha para ele. Aí a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa, de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Ele recebeu uma promessa que seria herdeiro do mundo em Cristo. Seria herdeiro do mundo. Repete assim comigo: em Cristo reinamos em vida. Em Cristo reinamos em vida. Em uma outra tradução, em Cristo reinaremos em vida. Isso traz a nós uma mensagem muito específica e clara. Como que é uma vida de uma pessoa que está abaixo dessa proteção, desse cuidado, dessa cobertura e dessa bênção do Senhor? É uma vida abençoada. É uma vida realizada. Só que existem vários princípios que não podem ser quebrados. Existem várias situações que não podem ser ignoradas. Nós vemos aqui que eu tenho que crer. Eu tenho que crer em quem? Em Cristo. Se eu creio, eu sou herdeiro conforme a promessa. Só que olha que coisa interessante. Quando você tem, uma pessoa tem filhos, um exemplo, tem 10 filhos, e ele tem herança. Tem, desses 10 filhos, 2 tem juízo, 2 tem ali, você fala, poxa, eu vou dar a herança para ele, eu sei que ele vai agir com responsabilidade e não vai queimar isso. Os outros 8 filhos, eu sei que se eu entregar, eu não tenho a segurança que eles vão fazer com esse recurso, com essa herança. Mas eles são filhos, não são? Tem direito ou não tem? Não vai ser repartido igual? Ah, mas eles não merecem. A lei enxerga assim? Se ele foi bom filho, se você o abandonou, se você o colocou para fora, ou qualquer coisa, mediante a lei, buscou lá, vai fazer todo aquele inventário que é feito. Olha, não podemos repartir a herança, porque está faltando 8 filhos. Cadê eles? Não, mas eles não querem, então traga a assinatura deles, a documentação registrada em cartório, validando que eles estão abrindo mão da herança. Caso contrário, eles têm que receber a parte deles. Você vê que uma herança, quando você se coloca na condição de filho, ela vem para você. Você está entendendo? Ela vem para você. Só que você tem que possuí-la. Porque quando você se coloca abaixo dessa cobertura, e dessa unção, desse poder, vai exigir de você uma responsabilidade que talvez você até então não tinha. Até então não seguia. E não ali caminhava em conformidade com aquilo que você recebeu. Porque nós não podemos ignorar aquilo que está escrito. Você consegue me entender? Eu não posso ignorar o que está escrito. E infelizmente, você vê que muitas pessoas, por mais que elas sabem o que está escrito, tem gente que ignora? Tem ou não? Você já viu um sinal vermelho? Já ouviu pessoas passar no sinal vermelho? Não, eu sei que você nunca passou no sinal vermelho. Só o pessoal da igreja ali da esquina.
Era um sinal vermelho, não é? O que quer dizer aquele sinal vermelho? Perigo, alerta, colisão, várias situações podem acontecer. Aquilo está ali sinalando a você, dizendo, calma, espera a sua vez. Não é assim? Espera, calma, daqui a pouco ele vai, dentro de alguns segundos, ele vai mudar de cor e aí você pode seguir o seu caminho. Mas mesmo assim, você ainda tem que ter um nível de atenção. Porque você não sabe quem está do outro lado, se não está ali de forma irregular, quebrando princípios, pode causar alguma coisa. Como você sabe que, infelizmente, tem gente que diz assim, olha, isso é triste de falar, mas infelizmente é uma realidade em algumas situações. E graças a Deus, nós trabalhamos com muita intensidade para instruir, para orientar, para mostrar a postura que se deve ter. Mas existem muitas pessoas que fazem uso da máquina da igreja, desse ambiente, dessa comunidade, para se conectar com pessoas e aproveitar oportunidades que se existem em ambientes como esse. E se faz valer como um cristão, mas na sua prática, no seu comportamento, no seu dia a dia, não é. E ele acaba sendo negligente, ao ponto de não cumprir com coisas básicas, ao ponto daquela pessoa que talvez o contratou, ou que talvez solicitou os seus serviços, dizer assim, poxa, aquela pessoa não entrega, ela não tem caráter. Aquela pessoa prometeu algo para mim e não cumpriu. Aquela pessoa não tem palavra, trabalha para mim, mas não chega no horário. Não tem responsabilidade, não tem compromisso. Me disse que ia entregar algo em determinado dia, determinado horário, em determinada situação, mas não cumpriu com a responsabilidade, mas ele é da igreja. Isso são as pessoas que quebram os princípios. São as pessoas que ferem a lei. E quando você fere a lei, você não herda aquilo que é seu por direito. Porque quando você fere, você não é filho. Você está entendendo? Você herda quando você é filho. E é tão interessante que, quando você é filho, mesmo sendo filho, eu não sei se você já viveu isso, quem já viveu isso sabe como que funciona. Por mais que você tenha toda a documentação, você participa de uma situação, um inventário, por exemplo, tem toda uma papelada, uma documentação, você tem que comprovar, tem que aparecer as partes diante ali de advogados para validar aquilo, para validar aquelas informações. É feito dependendo da situação ou do que consta ali naquele inventário, é necessário fazer algumas verificações para que aquele bem, para que aquela posse seja transferida para aquela pessoa. Opa, ele é verdadeiro, é filho mesmo. Em determinadas situações, eu já vi, precisa se fazer exame de sangue para validar, para comprovar, para certificar que verdadeiramente ele é herdeiro dessa pessoa. Senão, ela não é digna diante da lei, ela não é merecedora diante da lei de receber aquela herança. E olha que coisa interessante, para analisar, quem é seu pai? Deus. Você crê nisso? Deus é seu pai. E a Bíblia fala que ele é dono de todo o ouro e toda a prata. E se eu crer em Cristo, aquilo que ele prometeu como herança a Abraão e entregou, eu sou co-herdeiro, eu recebo também. Você imagina o que alguém dizia assim para você, como Deus disse para Abraão, o negócio é o seguinte, percorre essa terra aqui.
aonde você conseguir andar, até onde você conseguir percorrer, pronto, ela é sua, eu estou te dando. Você fala assim, eu não aguento mais andar. Não aguenta? Certeza? Não quer andar mais uns 100 quilômetros aí? Mais uns 200, 500 quilômetros? Não quer percorrer mais um pouquinho? Não? Então é isso. É seu. O que você tocar, o que você desejar, eu vou te dar. Isso que você quer é seu. Você vê que a Bíblia menciona sobre quando Abraão e Ló se separaram. A Bíblia menciona que a terra não comportava tantos rebanhos. Não comportava. Não tinha água suficiente. Não tinha espaço suficiente para o tamanho do rebanho e da propriedade que ambos haviam. A terra, você imagina o gerente do banco chegando assim e falar para você assim, negócio seguinte, investe em outro banco porque aqui não dá, tá bom, você já tem muito recurso aqui. Nós não conseguimos administrar tanto recurso aqui, porque olha, não dá, procura um outro banco, uma outra agência, vamos aí fazer alguma outra coisa, porque aqui não dá, é muito recurso. A terra não comportava a riqueza de Abraão. Abraão se tornou muito rico, muito próspero, muito abençoado. Eu não quero que você se prenda apenas em valores que eu estou mencionando aqui, mas abra o leque para uma visão ampla daquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Deus quer trazer a você aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu. E Ele promete, e Ele é poderoso para cumprir. E o que Ele prometeu a você, repete-se comigo, o que Deus prometeu a mim, diga, Ele já tem. Ele não está esperando alguma negociação, alguma coisa. Olha, assim que eu receber, assim que isso der certo, não, Ele já tem. Ele já tem, já é seu. Quando uma pessoa sabe e crê no que está escrito, ela não aceita viver de outra maneira. Quando uma pessoa, alguém chega para ela e diz assim, olha, fulano, alguém me disse que você tem uma herança. Quem? Fulano, ciclano. E essa pessoa vai até os responsáveis e diz, sim, você tem parte nessa herança. Você fala, tenho parte? Então tá bom. O que você vai fazer? Você não vai falar assim, dai-me o que é meu? Vai ou não vai? Fala, não, está tudo bem. Você vai falar, dai-me o que é meu. É meu, isso é herança, é minha, está no meu nome. Eu quero. Você vê que tem uma história de um pastor do século XVIII, que ele foi fazer cultos, acho que era na Inglaterra, ele era pastor na Inglaterra, e ele foi visitar uma de suas ovelhas, uma senhorinha, com muita idade já estava cansada, e ela não sabia ler. E quando ele chegou na casa dessa senhora, essa senhora havia trabalhado para um senhor muito rico, que tinha muitas propriedades, mas ele era tão rico. E ele deu a ela um papel, um documento, um inventário. E ela, por não saber ler, ela pegou aquele inventário, por respeito e consideração a ele, após ele ter morrido, o que ela fez? Fez um quadro, colocou na parede e deixou aquele quadro na parede. Quando o pastor chegou até a casa dessa senhora,
e colocou o óculos e olhou na parede e falou assim: isso aqui é um inventário. E ela disse: isso aí era do fulano, eu trabalhei para tal pessoa, e eu tinha uma consideração muito grande por ele, era um homem muito bom, e ele me deu isso, e por respeito e consideração eu guardei. E essa senhora vivia uma vida muito limitada, escassa, e não desfrutava daquilo que sabia, que não sabia que tinha. Você imagina só? Quantas pessoas não estão vivendo assim? Quantas pessoas não estão vivendo assim? Que tem um inventário nas mãos, uma promessa, e não estão vivendo, desfrutando daquilo que é delas por direito. Bispo, como que o senhor sabe que é meu por direito? Quem que morreu na cruz e pagou o preço por você? Jesus morreu na cruz. Ele pagou um preço por você. E esse preço traz a você o direito dessa herança. Aqui, deixa eu ler outro versículo aqui. Aqui em Obadias 1,17, eu vou ler Gênesis também na sequência. Obadias 1,17 diz assim, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, as suas heranças. Quem que são os da casa de Jacó? Repete assim comigo: os descendentes de Abraão. Quem que é descendente de Abraão? Diga: os que creem. Creem em quem? Em Cristo. Esses são herdeiros conforme a promessa. Aí aqui em Gênesis 12, versículo 2 e 3, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Serão o quê? Olha que coisa. Todos os povos da terra serão abençoados. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Todos os povos da terra serão abençoados. Coloque a mão no seu peito. Repete assim comigo, eu sou herdeiro, segundo a promessa. Diga de novo: eu sou herdeiro, segundo a promessa. Você acredita nisso? Eu sou herdeiro segundo a promessa. Você vê que muitas vezes as pessoas acabam herdando e desejando aquilo que talvez elas não queriam viver. Que não queriam viver. E acabam se dando, sendo conduzidas, sendo levadas por aquilo que elas não querem viver. E aí você diz assim: você quer vencer? Você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver uma vida diferenciada? Sim, eu quero. Então creia. Creia. Só que o crer, ele é tão forte, ele é tão impactante, que o crer de Abraão o levou a obedecer e a não olhar para mais nada, a não ser para a direção que Deus havia dado a ele. Quando ele saiu da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e ele foi para o lugar aonde Deus iria mostrar, ele não tinha nenhuma esperança ali, ele não tinha visto nada, não tinha ali nada nas mãos. Vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Uma coisa é hoje você sair daqui
e alguém disser assim para você, olha, você vai para o Rio de Janeiro, olha, você vai para Goiânia, ó, você vai para Minas Gerais, você vai para o norte, vai para tal lugar, você sabe para onde você vai. Você já tem uma ideia de onde você vai. E você sabe o que você precisa para esse lugar. Como você vai chegar lá. Outra coisa, é como eu disse esses tempos atrás aqui, é como se a bispa dissesse assim, olha, está vendo essa rua aqui? Isso, vira ela, vai reto e segue o fluxo, e eu vou te falar o que você tem que fazer, mas eu vou para onde? Não, vai que eu vou te conduzir. Não, eu preciso abastecer? Eu vou pegar a estrada? Tem pedágio? Eu vou precisar dormir em algum lugar? Eu vou precisar levar uma troca de roupa, uma muda de roupa? Eu vou precisar fazer algum... Já na hora, nós iremos fazer vários questionamentos. É ou não é? Vários questionamentos. Ainda tem aquela piadinha, né, que diz assim, ainda bem que Abraão era homem, né? Se fosse mulher, misericórdia, ia ficar 3 dias e 3 noites arrumando malas, porque se ela vai ali, logo ali, já tem tanta mala, imagina se fosse para um lugar que ele tinha que... Ainda bem que Abraão era homem, porque se fosse com uma mulher, ó, Sara, sai do lugar onde você está e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Eu estava até hoje arrumando mala e não tinha saído ainda. Quer dizer, a responsabilidade e a confiança que ele teve quando ele colocou toda a sua força na direção que Deus deu a ele, garantiu a mim e a você hoje, a isso aqui, ó. Por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Abençoados. E a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor traz a nós paz, prosperidade. Traz a nós ali aquele complemento, aquela alegria completa na sua total plenitude. A bênção. A bênção. Não é a capacidade, não é a formação, não é o certificado, não é o MBA, não é eu sou bilíngue, não, eu tenho network, não, eu tenho conhecimento, eu tenho contatos, não. Abraão não tinha nada disso. Abraão não tinha nada disso. Não tinha network, não era bilíngue, não tinha nada ali que pudesse dizer assim, olha, você vai arrebentar. Não tinha nada. Ele simplesmente acreditou. Ele simplesmente acreditou. E quando você acredita, você simplesmente vive tudo o que Deus tem para você. Eu disse isso semana passada, na quinta-feira, e é interessante que às vezes falta esse entendimento. Quando a gente olha para Davi, que cresceu, cumpriu o propósito na sua geração e morreu, nós olhamos para Salomão. Quando Salomão herdou tudo aquilo que ele havia recebido de seu pai, Davi, quais foram as guerras que Salomão teve que guerrear? Salomão foi o único rei que não teve nenhuma guerra. Não enfrentou nenhuma guerra. Quando Salomão herdou, e ele havia recebido até mesmo o projeto, a planta da construção do templo, e já havia recursos para dar continuidade naquilo. Ele viveu uma vida totalmente abençoada. Davi cumpriu o propósito. Ele cumpriu o propósito na sua geração. Não estou aqui dizendo que Davi foi perfeito, que não errou, não é isso. Estou dizendo que ele cumpriu o propósito. E tem pessoas que por falta dessa fé, dessa confiança, de se lançar de verdade no Senhor, em Cristo, tem muitas pessoas que não viveram ainda
5% do seu propósito aqui na terra. Não viveram. E aí analisa, você como pai, você como mãe, você como esposa, você como esposo, você como profissional, você como funcionário, você como empreendedor, você como um executivo, você ali, naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você tem cumprido o propósito? Porque quando você crê, você herda. E quando você herda algo abençoado. Porque aquilo foi abençoado. Você consegue entender isso? Você não herda algo que veio amaldiçoado. Você herda algo abençoado. Você herda a bênção. Aquilo traz para você uma riqueza plena, completa, total. Trazendo a você o entendimento e a maturidade. Assim como Salomão teve, quando ele pediu ao Senhor sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Sabedoria. Quando nós cremos, nós saímos de uma vida de anonimato, e Deus nos coloca em lugares altos, e a cada passo, a cada dia, que eu dou a Deus condições, Ele vai me preparando para mais. Ele vai me preparando para mais. Olha que coisa interessante. Qual que é a expressão que as pessoas que estão dentro do Ministério Mudança de Vida usam após um ano ter passado? Um ano é melhor que o quê? Que o outro. Por que que um ano é melhor que o outro? Porque a mente mudou. O espírito mudou. Aquela pessoa passou a dar mais a Deus, e o que Deus fez por ela? Deu mais a ela. Ela recebeu mais autonomia sobre a sua herança. Ela recebeu mais sobre aquilo que é dela por direito. Ela recebeu mais da sua herança. Mais. Um ano é melhor do que o outro. Um ano é melhor do que o outro. Um ano é melhor do que o outro. Mas é de uma forma completa. Você vê que a maioria das pessoas que chegaram na igreja há muitos anos, e com aquela mentalidade talvez de escassez, por não ter tido prosperidade, o maior objetivo dela, a maior busca dela era para vencer situações na sua vida financeira e vida profissional. É ou não é? Uma boa parte. Mas quando ela vai se lançando em Deus, ela vai entendendo que aquilo é uma consequência de coisas que ela deve fazer antes. E aí ela começa a entender sobre Deus, ela começa a entender sobre família, ela começa a entender sobre princípios, ela começa a entender sobre verdadeira riqueza e valor, e ela começa a ter maturidade para aquilo, e ela vai desenvolvendo, assim como um filho, um príncipe. Ele cresce, uma criança, o filho de um rei, já até os 9 anos de idade, aquela criança, ela já tem que falar 3 idiomas, ele já tem que saber a cultura do seu povo, ele já tem que se portar como uma autoridade, mesmo sendo uma criança. E toda vez que ele cresce, ele vai ganhando espaço e notoriedade, até o ponto dele chegar na sua idade, de assumir o trono. Quando ele vai assumir o trono, ele já está pronto. Ele já está pronto, ele não tem tempo para se preparar. O preparo dele já veio desde muito novo. Respeitando a cultura, respeitando o povo, respeitando ali aquelas pessoas, aquela nação, entendendo os princípios, os valores, entendendo sobre tudo. É uma transferência. É uma transferência. Abraão está aqui? Abraão já morreu, não já?
Então quer dizer que você pode herdar, não pode? Cristo pagou um preço, não foi? Cristo não deu um preço, pagou um preço de sangue por essa escritura? Por esse testamento? Não foi Cristo que mesmo você não merecendo, colocou o seu nome lá no testamento? Ele disse assim, pode colocar o nome dele, mas ele não é digno, pode colocar o nome dele. Mas em qual condição? Qual condição eu posso colocar o nome dele? O que vai provar, o que vai validar se ele é mesmo? Se ele crer em mim, se ele seguir a minha direção, vai ficar provado que ele é merecedor dessa herança. Que ele é merecedor dessa herança. E nós temos que trabalhar o tempo todo para poder ver e entender tudo que Deus tem para nós. Porque o tempo passa muito rápido, gente. Eu lembro quando iniciou os meus projetos de conquista, dia 19. Hoje, já é dia 10 de fevereiro. E como reza a lenda, né? Reza a lenda que janeiro nunca passa. Fevereiro vem para dar uma massageada. Mas quando chega em março, é um tiro de flecha. É muito rápido. O tempo passa muito rápido. Não fica aí postergando com um inventário, uma herança na sua parede e você não usufruindo de tudo que Deus tem para você. Vivendo uma vida limitada, vivendo uma vida aquém. Uma vida aquém. Mas não porque Deus quer, não porque Deus quis. Porque você já deve ter visto casos, olha gente, isso é uma coisa assim que acontece muito, muito mais do que você imagina. Pessoas que morreram e não foram atrás daquilo que era delas por direito, e aquilo não tinha ninguém. Então ficou para o governo, ficou para o Estado, e foi destinado para outras pessoas e outras situações. Você sabia disso? Tem muita gente assim. Ah, olha, não encontrou, esse aqui é que eu faço aqui. Não, mas aqui, ó, e aqui, ó, tem 3 bilhões de dólares de propriedade para essa pessoa aqui, mas cadê ela? Não, a gente já procurou, já fizemos de tudo aqui, já faz mais de 50 anos, levantamos todas as informações, cruzamos documentos internacionais, nos bancos de informações, não tem, essa pessoa não existe. Morreu, ou alguma coisa, não sei, não tem histórico. Pois bem, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Já passou 50 anos, vai fazer o quê? Perdeu. É direcionado para alguém. Você imagina quantas pessoas que já foram recolhidas, morreram, e tinham uma herança, um preço que foi pago, e elas não herdaram? Você imagina? Alguém passa anos da sua vida ajuntando, guardando, ajuntando, guardando, juntando, guardando, e disse, eu vou deixar para essa pessoa. E aí quando chega a hora daquela pessoa possuir, ela não tem o interesse de ir atrás. Não tem o interesse de ir atrás. Coloca a boca no pó. Coloca a sua vida no altar, diante do Senhor, e diga, Senhor, dai-me o que é meu, dai-me o que é meu, eu quero a minha parte na herança, eu quero o que é meu por direito, Senhor, dai-me o que é meu. Você vê que a Bíblia fala sobre as filhas de Zelofeade, quando Moisés foi distribuir as terras, chegou até Moisés, melhor dizendo, sobre a herança de Zelofeade, e por ele não ter filho homem, a lei designava que aquilo era perdido.
e as filhas dele, porque ele só tinha tido mulheres, elas foram reivindicar aquilo que era delas por direito. E aquilo veio e foi creditado. Aquilo foi creditado para elas, porque elas reivindicaram. Elas foram atrás daquilo que era delas por herança. Agora vamos lá. Você tem ido atrás daquilo que é seu por direito? Como que eu vou atrás? Às vezes tem gente assim, mas que lugar que eu procuro? Que fórum que eu procuro? Qual órgão? Qual setor? Qual em Deus? Uma vida reta diante do Senhor. Você vê que o que Deus acrescentou na vida de Abraão foi algo tão grande que talvez nem ele esperava, aquela grandeza toda sendo derramada, sendo completa na sua vida. Algo completo. E é tão interessante que quando você coloca nessa condição, você vê que Abraão se tornou tão abençoado, que ele não se importava mais com aquela riqueza, como muitos se importam por não entender e por não crerem. A pessoa é tão próspera, ela é tão abençoada, que ela se tornou tão generosa, que ela acaba vivendo de uma forma tão plena, farta de dias, farta, que ela nem sabe o quanto ela é abençoada. Ela nem sabe o quanto ela é abençoada. Eu já vi pessoas, inclusive eu vi uma reportagem de um bilionário, eu esqueci o nome do negócio dele, mas bilionário, e na entrevista, ele estava na entrevista e o tempo todo ele perguntava assim, quanto que é mesmo a propriedade? Quanto que é mesmo nós temos? E quanto que é que eu tenho? Você tem isso, X em propriedade, X em investimento, X no banco, X nisso, X em espécie, você tem vários carros e isso, aquilo. Aí ele falou, é isso aí que eu tenho. Nem ele sabia do tamanho da sua riqueza, De acordo com aquela entrevista que foi feita com ele tinha em torno de 1,7 bilhões de dólares. E aí, ele disse assim, poxa, mas eu achei que eu tinha menos. Mas olha que coisa interessante, né? Quando a pessoa chega nesse nível, nesse ponto, é como uma pessoa que tem 1.700.000 reais na conta. Sabe, 1.700.000 reais na conta? Eu achei que você ia ligar, pelo menos, mas tá bom. 1.700.000 reais na conta. 1.700.000 reais na conta. Aí alguém que tem 1.700.000 na conta. O que é 1 milhão para ele? É R$1.000 para você. Está conseguindo entender? Ah, não. Você vê que é tão absurdo que você fala assim, tal pessoa comprou um relógio de 2 milhões de... 1 milhão de euros. Você fala assim, cara, que 1 milhão de euros? Fala, o que é isso? Ele ganha isso por dia. A riqueza dele é tão grande que ele nem está... Isso aí não é nada para ele. Não é nada para ele. E olha que coisa, o quanto há de prosperidade na terra, e muitas pessoas vivendo aquém. Mas vivem aquém, não porque não querem prosperidade, porque não pagam o preço para prosperar. Não pagam o preço para viver a lei. Não pagam o preço para viver de acordo com aquilo que Deus tem com cada uma delas. Porque Deus tem uma porção para você. Você crê em Cristo? Crê em Cristo? Você acredita que Deus faria uma divisão de herança tão pequena ao ponto de você não conseguir desfrutar dela?
Ou você acredita que Deus, Ele é generoso e tem uma porção farta para você, fazer você desfrutar do melhor dessa terra e não lhe faltar nada? Você acredita nisso? Cadê possuir essa herança? Você tem parte nela. Não sou eu que estou dizendo, está nas Escrituras. Está aqui, você tem parte nela. Ela é para você. Agora a pergunta é, você quer? Você está disposto a seguir como ela exige? Não, esse testamento aqui, para comprovar que você é herdeiro mesmo, você precisa fazer exame de sangue. Acha que eu vou fazer exame de sangue? Se fosse só para dar uma RG, tudo bem, exame de sangue eu não vou fazer não. Ah, então tá bom, fica para você isso aí. Você faria isso? Você fala, amigo, você quer tirar 1 litro? Quanto que você precisa? Hã? Quantos litros você precisa tirar? Só para comprovar aqui que eu sou herdeiro? Rapaz, eu tenho segurança. Pô, quanto que é 1 litro? Onde você quer tirar? Agora? O que você precisa? Não, mas é porque, não, o que eu tenho que fazer, como, por que isso, por que aquilo, não, é porque, olha, eu tenho trauma, é porque o meu pai, a minha mãe, é o fulano, o ciclano, tal pessoa. Meu amigo, entrega o que Deus está requerendo de você e ponto, acabou. Desfruta daquilo que é seu por direito, desfruta. Porque assim, as pessoas têm aquela expressão, né? A gente tem que escolher o preço que a gente quer pagar. Tem gente que não paga o preço da obediência, mas paga o preço para viver uma vida miserável, envergonhado, pedindo emprestado, vivendo aquém, vivendo na dependência das pessoas, pedindo emprestado, fazendo empréstimo, indo atrás de agiotas, mas ela não busca Deus, ela não se lança em Deus, ela não se volta para Deus de verdade, para desfrutar daquilo que Deus tem para ela. Mas ela vive pedindo emprestado, se humilhando, rastejando. Mas diante de Deus ela não rasteja. Ela não ora. Ela não busca. Ela não se curva, ela não se prostra. E é por isso que muitos, infelizmente, estão vivendo aquém. Chega. Chega. Você já viu, agora estão se postando muito aí, eu não sei se você já viu isso, acredito que sim, que diz assim, primeiro você começa, depois você faz o quê? Você já viu esses vídeos que estão fazendo aí? Primeiro você começa, depois você aperfeiçoa, não é assim? Não é? Não é assim na realidade, ou não? Primeiro você começa. Isso é uma realidade, isso eu não estou dizendo aqui de forma negativa, primeiro você começa, às vezes você começou de uma forma ali, pequena, sem nenhum recurso, você foi desenvolvendo e agora você está desfrutando daquilo que você investiu lá atrás. Mas olha que coisa interessante, o Senhor nos promete uma terra fértil e frutífera. Nós somos herdeiros de Deus. Aí diz assim, ó, repete assim comigo, aprendemos com o Senhor, que primeiro frutificamos e depois expandimos. Primeiro nós frutificamos e depois o quê? Expandimos. Primeiro você frutifica, depois você expande. Ou como muitos estão dizendo, primeiro você começa, depois você performa. Depois você desenvolve, dá o primeiro passo, dê o primeiro passo, não fique travado, vá atrás, se envolva. Eu dei o exemplo aqui semana passada ainda de alguém que eu mesmo vi, que começou lá vender cesta básica para empresas e armazenava na sala, na sala da sua casa. E hoje tem um galpão enorme, tem vários funcionários. Alguns anos atrás ainda, eu tive a oportunidade de vê-lo em um evento que teve da igreja, e eu falei, como que está a empresa? Ele falou, olha bispo, eu nem sei, porque eu nem vou lá. Eu vou uma vez por semana, assim, olha, mas esses últimos 2 meses eu não fui nem um dia. Eu falei, mas você vendeu a empresa? Não, ela continua a todo vapor.
Mas assim, não entendi. Ele falou, não, é porque tem administradores, tem equipe lá, tem o time, então, se há necessidade, eu vou. Caso contrário, a empresa toca sozinha, indo de vento em polpa, prosperando. E ele ainda dizendo assim, eu estou me aventurando em outros projetos. Mas ele começou como? Na sala de casa. Pequeno. Pequenininho. Ninguém acreditava, não tem problema que ninguém acredita, eu acredito. Você está conseguindo entender? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que eu vou prosperar, eu acredito que eu vou vencer. Não, mas isso aqui é pequeno, como tem pessoas assim, não, mas o que eu faço? É que salão de beleza não dá dinheiro, não, é porque isso não dá dinheiro, eu tenho que fazer algo que dá dinheiro, você tem que fazer o que Deus está direcionando você para fazer. Porque o que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus confiou em você, vai levar você a prosperar, e ponto, é a bênção. Não é o que as pessoas dizem, que traz recurso, ou que traz riqueza, que é o que Deus está dizendo para você. Não, mas é porque eu vi tal exemplo, tal pessoa, que chegou em tal lugar, que atingiu tal objetivo. O que a Bíblia fala, lá em Hebreus 11, sobre os heróis da fé. Homens improváveis, homens que se colocaram na condição, na brecha, e puderam ser abençoados por Deus, e foram honrados por Deus, foram exaltados por Deus por causa da bênção. A bênção de Deus elevou a vida de cada um deles. A bênção de Deus, repete assim comigo, vai elevar a minha vida, os meus resultados, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Aí diz assim, ó. Isso aqui é algo que, quando eu li na hora, isso aqui me tocou. Não desanime. Você tem mais territórios à sua espera do que você pensa ter. Às vezes algumas pessoas assim, não, mas eu já tenho o suficiente. Deus está dizendo, eu tenho muito mais para você. Uma caminhada de fé, crendo nas promessas do Senhor, possuindo o sacrifício da cruz. Primeiro frutifica, depois você expande. Primeiro você começa, dá o passo de fé, e depois Deus, Ele te honra. Deus não vai te honrar antes de você der o passo de fé. Deus, Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar o seu passo de fé, Ele vai honrar a sua decisão de fé, as suas atitudes de fé. Primeiro você começa em Deus. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus fez uma promessa a Abraão, mas naquele momento Deus não deu nada a Abraão. Deus deu a Abraão algo que ele podia se apoiar. Deus deu a ele uma palavra para que ele se movesse, para que ele tomasse atitude e decisões à luz daquela direção. E depois que ele começou a caminhar, Deus começou a abençoar Abraão, e um ano foi melhor do que o outro, um ano foi melhor do que o outro, ao ponto de Abraão morrer farto de dias, abençoado, farto. Abraão teve o seu filho, aquilo que Deus havia prometido, teve outros filhos. Abraão se casou de novo após a morte de Sara, viveu farto de dias e teve uma vida abençoada. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar ele viveu, aquilo que não podia ele também viveu. A terra não comportou a sua riqueza. Ele se tornou um homem muito próspero, muito abençoado. Primeiro ele começou, ele deu o passo e Deus o abençoou. Coloque as mãos no seu coração
e com seus olhos fechados, qual é o passo que Deus está esperando que você dê? Qual é o passo que Deus está esperando que você dê? Qual a direção que Deus espera que você vá? Qual é? Porque talvez você está limitado e trazendo vários argumentos, várias justificativas em cima de algo que não tem fundamento, não tem base. E você está perdendo tempo com uma herança escrita com preço de sangue, o seu nome. O seu nome. Uma herança com o seu nome. Com tanta coisa. Meu Deus, isso aqui se não causar temor em você, eu não sei. Uma herança com o seu nome. Tem uma herança com o seu nome. E ela é tão grande. Ela é tão grande que você vai ter que buscar de Deus sabedoria para poder administrar. Pelo tamanho e pela proporção. Pela proporção. Eu já vi pessoas começando pequeno, improváveis, pessoas que não tinham condição alguma de chegar aonde chegaram, de viver o que estão vivendo, mas deram passos de fé, e estão tão abençoadas, tão abençoadas. E eu não falo apenas de dinheiro, pelo amor de Deus, tenha maturidade para isso. Tenha maturidade. E veja o que Deus quer fazer na sua vida. Veja o que Deus quer fazer. Diga a Ele, diga: Senhor, eu creio. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel. A Tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel. A Tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel. A Tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel. A Tua forte mão sempre cuidará de mim, Deus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel. A Tua forte
eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel, a Tua forte mão sempre cuidará de mim, Deus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel, a Tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que és fiel, a Tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu creio Ó Deus Santo e poderoso, Senhor. meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro, meu Deus, em concordância com cada uma dessas pessoas. E eu peço, cubra cada uma delas com o Teu poder, com a Tua glória. Meu Deus, e que todas tenham, meu Deus, a mente aberta. Meu Deus, e que possam ver, entender e possuir, ó meu Deus, aquilo que o Senhor tem para elas. E que isso possa suprir todas as áreas da sua vida, da sua casa, da sua família. E que todos os seus sonhos, todos os seus projetos sejam concretizados, materializados em nome de Jesus. Que ela seja, meu Deus, abençoada, honrada. Meu Deus, que ela seja abençoada no campo, que ela seja abençoada na cidade, que ela seja abençoada aonde ela tocar, aonde ela pisar, aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja, que ela seja abençoada, que o Senhor frutifique, meu Deus, a obra das suas mãos, meu Deus, que o Senhor a prospere, meu Deus, o fruto do seu trabalho, o suor do seu trabalho, que o Senhor honre, meu Deus, honre o trabalho, honre a obra das mãos dela, honre, meu Deus, esse empresário, meu Deus, esse vendedor, esse representante comercial, meu Pai, esse funcionário, meu Deus, esse investidor, eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que essa glória seja completa, plena na vida dela, e que ela desfrute, Senhor, de tudo que o Senhor tem para ela. Eu declaro em nome de Jesus, essa prosperidade, esse avanço, esse crescimento, esse progresso sobre a sua vida, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus, que você seja suprido, abençoado, honrado, e que você possua a sua herança, aquilo que é seu, aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante as suas mãos aos céus, e eu quero que você diga assim, diga: Senhor, diga: eu tomo posse da minha herança, diga: eu recebo aquilo que é meu, por direito, em nome de Jesus. Eu creio, eu saio daqui abençoado, honrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.
O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.